Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas orientações sobre a semana 1 do PET 2 de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Gente, nesse PET, no PET 2, nas atividades da semana 1, vocês vão responder sobre esse texto aqui, ó. É a letra de uma música da Kel Smith. O nome dessa música é Coloridos. E algumas das perguntas são com resposta pessoal. Ele quer saber a sua opinião sobre o tema da música. Não significa que qualquer coisa que você responda que vai estar correto, não. Porque você tem que dar a sua opinião, você tem que colocar a sua resposta pessoal, mas com base no assunto da música. Então, para isso, a gente precisa entender o que essa música, o que essa letra está falando. Então, a gente vai fazer a leitura, vou passar algumas explicações para vocês e, com certeza, vocês vão conseguir responder essas atividades aí da semana 1 do PET 2, de língua portuguesa. É bem fácil, viu, gente? Então, vamos lá, vou fazer a leitura da letra da música aqui primeiro, tá? Acompanhe aí comigo, pega o seu PET e acompanhe a leitura aqui comigo. O mesmo grito numa outra boca minha. Uma só voz em 1000 vozes querendo paz. Nos dividiram em números e outras rixas, dados fadados ao tanto faz. Tentaram nos tirar a essência, da essência daquilo que é essencial. Que o que nos difere é exatamente aquilo que nos torna igual. E mesmo que soe clichê, falar de amor é fundamental. E cada cultura, tua cor tornando real. Coloridos, feitos de luz, a diferença é o que nos traduz. Todas as tribos, ritmos e o mesmo objetivo, nos tornando íntimos. Porque a falta de cor nos tirou os estímulos. E o que nos representa, paz, é um arco-íris nítido. Até tentei dizer de forma branda, mas falta consciência negra, falta consciência humana. Não somos gente, somos gentes. Não aceitamos nossa história morrendo como indigentes. Qual é o nosso papel? Colorir. Seja você o lápis da revolução aqui. Socorro, Salvador dali, Salvador daqui. Queremos aquarela para sentir. Então, gente, vou fazer algumas observações sobre certos trechos dessa música que vão ajudar vocês a responderem as atividades da semana 1 aí desse PET. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês, é esse refrãozinho aqui que eu marquei de azul claro aqui, ó. Tá falando assim, ó, coloridos feitos de luz, a diferença é o que nos traduz. Nesse trechinho aqui, ó, a gente tem o sentido global do texto, ou seja, o tema do texto. Se eu pedir para você resumir em poucas palavras o que esse texto está querendo dizer, ou o que ele está pedindo, é isso aqui, ó, respeito às diferenças. Então, o assunto do texto é respeito às diferenças. Toda resposta que você for colocar aí no seu PET tem que ter alguma coisa a ver com respeitar as diferenças. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é aqui no comecinho, ó, esses versos que eu marquei nesse outro tom de azul. Onde está falando assim, ó, o mesmo grito numa outra boca minha, uma só voz em 1000 vozes querendo paz. O que esse trecho aqui está querendo dizer? O texto quer dizer que, no fundo, todas as pessoas querem, desejam, almejam a mesma coisa, que é a paz. Então, o que esses versos aqui querem dizer? Que, segundo o texto, nós somos diferentes, isso é uma coisa boa, mas cada um está lutando as suas próprias lutas, suas próprias batalhas, correndo atrás de suas próprias coisas. Só que no fundo, no final, todo mundo quer uma coisa só, que é paz, quer viver em paz. Então, bem fácil de entender, né? Outra coisa que vocês têm que prestar atenção nesse texto. Aqui fala assim, ó, nos dividiram. Embaixo fala, tentaram nos tirar a essência. Aí eu pergunto, quem que nos dividiu? Quem que tentou nos tirar a essência? Foi a sociedade. Então esse texto aqui está falando das coisas que a sociedade está fazendo com todo mundo. A sociedade, ela está nos dividindo e tirando a nossa essência, né? Atrapalhando a gente entender o que realmente importa na vida, porque a sociedade fica criticando e discriminando as diferenças. Então, o problema aqui é todo mundo é diferente, beleza? O texto está falando isso, ele acha que isso é uma coisa boa. O conflito está no fato de que a sociedade
fica criticando, ela não vê com bons olhos as diferenças, ela quer que todo mundo seja padronizado. Isso não existe, né? Então, ele está fazendo essa crítica que é a sociedade, porque a sociedade critica, discrimina as diferenças. E aí ele fala esses versos aqui, ó, que eu marquei de amarelo. Nos dividiram em números e outras rixas, dados fadados ao tanto faz. O que isso significa? Como assim a sociedade está nos dividindo em números e provocando outras rixas? Esse trecho quer dizer que a sociedade divide as pessoas em grupos, classificando quem tem mais valor e quem tem menos valor, baseando-se na cor, crença, gênero, região, classe social, ideologia, cultura, etc. Rixa significa brigas, conflitos. O que nos leva a concluir que essa divisão e classificação que a sociedade faz das pessoas acaba gerando conflitos, desentendimentos, distanciamentos entre as pessoas. Então, basicamente, o que os versos querem dizer é que o preconceito leva à discriminação de tudo que é diferente. E isso é ruim para a sociedade, pois pode gerar desrespeito, desigualdade, injustiça, violência, etc. Então, quando o texto fala que a sociedade está nos dividindo em números, é porque a sociedade tem essa tendência em classificar as pessoas, falar quem vale mais e quem vale menos. Então, uma determinada cor vale mais do que a outra, uma crença vale mais do que a outra, um gênero, né, masculino e feminino, vale mais do que o outro, uma classe social vale mais do que a outra. E isso aí acaba gerando rixas, brigas, conflitos, né, violência. Por quê? Porque as classes que são tidas como menos valorizadas, como inferiores, não aceitam essa condição. E aí elas vão lutar para poder alcançar o patamar igualitário. Elas vão lutar para atingir, para alcançar, para conquistar os seus direitos. Elas não vão aceitar ficar sendo desvalorizadas. Enquanto que as classes que são tidas com mais valor, as classes que são privilegiadas, não aceitam perder esses privilégios, nem dividir esses privilégios. E aí isso acaba gerando um conflito de classes, né? Um conflito entre as partes que são menos valorizadas e as partes que são mais valorizadas. Tudo isso porque a sociedade tende a fazer essa classificação de valor entre as pessoas. Então, esse número é o valor que a sociedade dá para essa ou para aquela classe, aquele tipo de pessoa. E as rixas está se referindo aos conflitos, às brigas, que isso aí pode acabar gerando, né? Isso aí é uma coisa ruim para a sociedade, porque essa divisão e esses conflitos podem gerar desrespeito, desigualdade, injustiça, violência, etc. Outro trechinho aqui que a gente tem que chamar a atenção nessa letra de música é essa palavra aqui, ó, colorir. O texto fala assim, ó: qual é nosso papel? Colorir. Então, diante dessa sociedade que fica dividindo as pessoas, separando, gerando conflito, discriminando as diferenças, o texto fala a maneira certa da gente agir. Ele fala que o leitor tem que fazer o quê? Ele tem que colorir. Ué, mas como assim? Eu tenho que pegar uma lata de tinta e sair por aí pintando as coisas? Não, não é isso não. Interpretando a letra da música, colorir significa ser diferente, fazer a diferença, respeitar e valorizar a diversidade. Então, diante dessa sociedade que fica separando, dividindo e classificando as pessoas, o que o texto acha que o leitor tem que fazer? Que o leitor tem que ter coragem de ser diferente e de fazer a diferença. Se o normal dentro dessa sociedade é agir com discriminação, é ter preconceito, é desvalorizar, desrespeitar as diferenças, para o eu lírico do texto, eu lírico é a voz que fala dentro do poema, tá? Para o eu lírico, a gente tem que ter coragem de quebrar esse padrão, de ir contra esse jeito que a sociedade está pregando que é o certo hoje em dia. Então, em vez da gente da gente discriminar, ser preconceituoso e desvalorizar as diferenças, a gente tem que ter a coragem, porque você tem que ter coragem de fazer diferente, de ser diferente, né? Você não precisa ser padrão para você ser aceito pela sociedade. Você tem que ter a coragem de ser do seu jeito, de ser, de imprimir nas coisas a sua personalidade e fazer e agir de uma maneira diferente da sociedade, se distanciando desse comportamento negativo da sociedade e agindo da maneira certa, fazendo a diferença. Então, ele quer dizer que você tem controle sobre as suas ações, o seu jeito de ser.
Então, se você é capaz de controlar as suas ações, então você tem que começar a mudar o seu comportamento. Qualquer mudança que você acha que seja necessária acontecer na sociedade, ela tem que começar em você. Quando lá nas perguntas do PET, na semana 1, te perguntar qual que é o seu papel na sociedade atual, o que você pode fazer para mudar a sociedade atual, você lembra disso aqui. Você tem que começar a mudar as suas atitudes. Então, se você acha que tem alguma coisa errada na sociedade, seja na sua família, na escola, no trabalho, na rua, seja onde for, então, se você acha que tem uma coisa ruim acontecendo, uma coisa errada acontecendo, você tem... Por onde que vai começar a mudança? Por você. Começa mudando as suas atitudes. Então, se você é contra o bullying na escola, então muda a sua atitude, não cometa bullying na escola. Se você é contra a violência, então não tenha atitudes violentas. Uma forma de agir com violência na sociedade é nas redes sociais. Se você é contra a violência, então não fica espalhando discurso de ódio nas redes sociais. Então começa a mudança por você, começa a agir diferente, que aí você vai fazer a diferença na sociedade. Esse é o seu papel na sociedade. Depois vem esse trechinho aqui que fala Socorro Salvador Dalí. Mas quem que é Salvador Dalí e por que ele aparece no texto? O Salvador Dalí, ele foi um importante pintor surrealista. Surrealista não é realista, ao contrário de realista. As pinturas do Salvador Dalí, ele era um pintor. As pinturas do Salvador Dalí, elas mostram imagens muito, muito doidas, umas imagens que vão assim para o campo da fantasia, para o campo do sonho, da imaginação. Não são realistas, são surrealistas. Esse movimento surrealista, ele é um movimento de vanguarda. Quando vocês estiverem no 3º ano do ensino médio, vocês vão estudar isso tanto em artes quanto em língua portuguesa. Tá? Então, o movimento surrealista é um movimento de vanguarda e, basicamente, ele procura imagens que são... procura criar imagens que são fantasiosas, que são do campo dos sonhos, né? Umas imagens que você fica pensando assim, gente, mas o que eu tô vendo aqui? Depois você procura aí no Google algumas pinturas do Salvador Dalí, que você vai ver que você já viu algumas delas, porque são muito famosas, e você vai entender como que é a arte dele. Mas o importante aqui para a interpretação do texto é que o Salvador Dalí, ele era muito conhecido por sua inovação nas artes, né? Como eu falei, ele é um pintor vanguardista, né? Ou seja, ele trouxe uma nova estética para a arte, ele criou um novo jeito de fazer arte. E ele era conhecido também pela sua personalidade excêntrica. Ele era todo diferentão, todo doidão, extravagante, exagerado, polêmico. E ele não tinha medo do que pudessem pensar sobre as suas atitudes e sobre suas obras. Ele não queria saber de julgamento da sociedade, não queria saber se o povo estava gostando ou não estava gostando da arte dele ou das coisas que ele fazia. Ele ia lá e fazia e pronto. O que isso tem a ver com o texto? Por que o Salvador Dalí foi citado aqui no texto? É porque o texto justamente pede isso ao leitor, que o leitor seja mais parecido com o Salvador Dalí. Que o leitor tenha, do mesmo jeito que o Salvador Dalí tinha, que o leitor tenha coragem de ser revolucionário, de ser diferente, de agir de modo diferente, de quebrar os padrões, de não agir igual a todo mundo, provocando mudanças na sociedade. Então, Salvador Dalí foi citado no texto porque ele é uma personalidade extravagante, excêntrica, diferente, que quebrava padrões, não se preocupava com os julgamentos da sociedade, e o texto pede que a gente seja parecido com ele, parecido com o Salvador nas nossas atitudes, que a gente tenha coragem de ser diferente, de ser diferente, de fazer a diferença. Então, gente, eu acredito que com essas explicações, vocês já estão preparados para responder corretamente as perguntas aí da semana 1 do PET 2. Tenho certeza que vocês vão responder isso aí com muita facilidade, porque basicamente é entender o texto e falar o que você entendeu, falar a sua opinião sobre o tema que foi tratado aqui no texto, aqui na letra da música, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E deixem o seu like, se inscrevam no canal, façam o PET, enviem para os seus professores e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!